Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, pessoal? Oi, Rafael. Boa noite. Enfermeira robótica, Alessandra. Como é que vocês estão? Olha lá, vamos lá dando os corações. Jaque, boa noite. Tailine, boa noite. Boa noite, pessoal. Alessandra. Caroline, Carol, tudo bem? Alberto, boa noite. Como é que vocês estão? Olha lá, boa noite. Professora Débora, boa noite. Boa noite, pessoal. Que bacana, olha só, já temos com mais de 40 pessoas já entrando para a nossa live, que hoje tão esperada, com um tema tão desafiador, né, para o enfermeiro. Lígia Fal, professora, boa noite, muito obrigada. Dani Magalhães, Elisângela, boa noite, Kleber. Boa noite, Simone. Boa noite, que legal. Pessoal, já estamos quase chegando a 50 pessoas, viu? Que bacana. E aí, pessoal, vamos lá, vamos entrar. Hoje é dia de compartilhar, vamos começar a semana bem, né? Compartilhando aí experiências, né? E estamos aqui hoje para mais uma campanha Robótica Segura. Estamos na terceira live dessa campanha tão importante que é a Robótica Segura. E hoje com um tema tão desafiador, né, que é a capacitação dos profissionais de enfermagem em um programa robótico, na implantação de um programa robótico, um tema desafiador dentro da assistência perioperatória, tá? E com uma pessoa hoje muito importante, né, que foi uma pessoa que iniciou essa implantação no Brasil, né, que é o Rodrigo Pinheiro, né? Queria agradecer a Sobec por essa grande oportunidade de compartilhar, tá? E de estar aqui. Então, nós vamos começar, dar início aí. Já estou vendo que o Rodrigo Pinheiro já está entrando. Então, meu nome é Cecília, sou coordenadora do Comitê Robótica e estou aqui hoje com muito prazer, muita alegria para compartilhar as experiências com vocês e estar com uma pessoa que com certeza vai agregar muito aí a nossa rotina e a nossa eficiência operacional no dia a dia. Então, vamos aguardar um pouquinho o Rodrigo, né? Para ele entrar aí na nossa live. O Rodrigo Pinheiro, né, ele é o presidente da Endo Company, tem uma experiência de 15 anos na implantação e desenvolvimento de programas robóticos no âmbito nacional e latino-americano. E também é membro do Comitê Robótico pela SOBEC. Então, uma pessoa aí extremamente engajada também na tecnologia robótica e nos programas de implantação e que vai hoje nos prestigiar com a sua experiência aí e nos ajudar aí nas nossas implantações e na continuidade dos programas robóticos também, né, que já temos hoje. Então, vou esperar o Rodrigo entrar. Oi, Cris, boa noite. Elaine, boa noite. Cleiton, boa noite. Bacana. Vamos aguardar um pouquinho. O Rodrigo já deve estar entrando aí. Assim que ele entrar, a gente já dá início nessa terceira live da campanha Robótica Segura. Nós vamos ter mais lives até o final do ano. A Sobec está engajada com essa campanha de segurança do paciente, né? Seja seguro, campanha Robótica Segura. Vamos acompanhando aí os links da Sobec, né? O site e acompanhando aí as lives que são extremamente enriquecedoras em nosso conhecimento, nossa curva de aprendizado, né? Anderson, boa noite. Boa noite. Carlos, boa noite. Andressa, boa noite. Neide Teles, boa noite. Grande abraço. Márcia Takeiti, professora mestre, boa noite. Jaqueline, boa noite. Camila, David, boa noite. Gi, boa noite. Melissa, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Rodrigo já está chegando, já recebi aqui a notícia que ele está chegando. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Jaqueline, boa noite, pessoal. Obrigada, isso. Vão dando os likes aí, coração. Vão fazendo perguntas. Já podem começar a interagir, pessoal. Dúvidas. Eu sei que tem dúvidas aí, que deve ter dúvidas nessa questão da capacitação dos profissionais
Vamos colocando já aí vamos já colocando perguntas, porque aí a gente já vai ganhando tempo. Eu já estou com algumas perguntas aqui. E aí a gente vai ganhando tempo, tá bom? Podem perguntar e vamos participar da live. Vamos participar, vamos aproveitar a presença do Rodrigo Pinheiro, que é uma pessoa extremamente envolvida nesse processo de capacitação e treinamentos, e ele está ainda, né, mesmo como presidente de uma empresa dele, ele está ainda atuante nessa área de treinamentos dentro da tecnologia robótica. Então, esse momento é um momento de aprendizado que a gente tem que aproveitar e tirar dúvida, compartilhar experiência. De repente, eu estou fazendo desse jeito, é certo, posso continuar dessa forma. Então, esse é o momento de compartilhar. Que ferramenta que eu uso? Eu uso chá, eu uso alguma ferramenta, né? Conhecimento, habilidade, atitude, né? Vamos lá. Camila, boa noite. Jaqueline, boa noite. Obrigada, Sobec, pela essa oportunidade. Os enfermeiros perioperatórios do programa robótico agradecem muito e toda a enfermagem perioperatória, porque a robótica é um caminho sem volta, né, pessoal? Hoje nós já estamos com mais de 75 plataformas implantadas no Brasil e a tendência é aumentar cada vez mais. Então a gente precisa entender, precisa elevar aí a curva de aprendizado, entender que ferramenta que eu uso, como que eu devo atuar com a capacitação desses profissionais. Então as perguntas são muito bem-vindas, né? Obrigada, Lilian. Obrigada a todos. Obrigada aí pelos corações, né? E vamos compartilhar. Pessoal, vou dar um spoiler aí, até o final do ano nós vamos ter um evento híbrido focado na campanha Robótica Segura, tá? Então aguardem aí, acompanhem as notícias pela Sobec, que em breve nós vamos estar falando. O Comitê Robótico está atuando para isso e logo a gente vai, né? Logo a gente vai estar dando notícias para vocês, tá bom? Que bacana, já estamos com mais de 80 pessoas online. Vamos perguntando, pessoal. Não tem dúvidas? Vamos perguntando. Quer compartilhar também? Olha, eu estou fazendo dessa forma, está dando certo. Rodrigo, né? O Rodrigo com certeza vai estar ajustando aí, vai estar falando com vocês, compartilhando a experiência dele. Eu fui uma coordenadora de programa que implantei, quando eu implantei meu programa, o Rodrigo me auxiliou nessa implantação. Foi um programa construído a 4 mãos, que hoje é um programa de sucesso. E o Rodrigo vai compartilhar experiências aí, tirar dúvidas, enfim. Espera aí que a gente está vendo aqui como que a gente vai fazer. Vamos ver. Só um minutinho que eu vou chamar o Rodrigo, pessoal, tá? É o mundo online, né? Pinheiro. Espera um pouquinho. Pinheiro. Vamos chamar o Rodrigo. Aqui. Já vamos chamar ele. Agora ele vai entrar. Vamos ver se o Rodrigo está por aqui. Vamos subir. Peraí. Pessoal, que eu estou procurando aqui o Rodrigo, tá? Já enviei uma solicitação para ele. Ô, Rodrigo! Agora foi. Ô, Tudo bem com agora vocês? foi. Tudo bem? Boa noite, Tudo jóia, graças a Rodrigo. Deus. E aí, Rodrigo, hoje nós estamos aí na terceira live da campanha Robótica Segura com um tema desafiador para o enfermeiro perioperatório, que é a capacitação dos profissionais de enfermagem para programas robóticos. Rodrigo, que você domina perfeitamente bem, né? Eu sou testemunha disso. E eu fiz uma breve apresentação sua, Rodrigo. Eu, em nome da Sobec, agradeço demais você ter aceito o nosso convite e hoje Imagina, está prazer. aqui compartilhando a sua experiência, que é muito importante para nós, enfermeiros perioperatórios, que estamos iniciando o programa e dando continuidade. Gostaria que, por favor, Rodrigo, você se apresentasse também. E Claro. é um grande prazer ter você aqui, para a gente dar início a essa live aqui tão esperada. Pessoal, vão colocando as perguntas, porque o Rodrigo já entrou e a gente tem que aproveitar essa experiência grande dele aí no mercado. Obrigada, Rodrigo. Pode se apresentar, Imagina. por gentileza? Primeiramente, quero agradecer, desculpa aí um pouco atraso por conta de tecnologia, mas acabou dando tudo certo. E dizer que é muito bom, sempre muito bom estar com vocês, compartilhando,
Tenho já visto algumas mensagens subindo de alguns enfermeiros que a gente teve a oportunidade de trabalhar tão perto. E eu estou muito contente, de verdade, primeiro, de fazer parte desse grupo, que no passado era impensável, né? Pensar que existiria um grupo focado em cirurgia robótica dentro da SOBEC, e hoje ver a participação da SOBEC muito envolvida no tema, e ver crescendo essa área no Brasil, a participação dos enfermeiros, a busca. Eu tenho acompanhado também as lives, o quanto a gente tem visto de interesse sobre perguntas de curso, aonde eles podem buscar conhecimento. Então, primeiro, muito obrigado de novo por fazer parte e por permitir estar com vocês. Apresentando, né? Cecília já fez um pouco a introdução, mas meu nome é Rodrigo Pinheiro, sou enfermeiro. Antes de ser empresário, trago na veia o sangue da enfermagem e nunca vou esquecer as minhas atribuições, o quanto eu aprendi e o quanto foi importante ter vivido essa experiência. E eu sempre trago à memória a época do Oswaldo Cruz, que para mim foi uma escola, né? Então, trabalhar como enfermeiro, e lá eu vim de uma formação desde o instrumentador cirúrgico da base, depois fui ser auxiliar de enfermagem, depois eu fui ser técnico de enfermagem, depois virei enfermeiro, depois virei especialista em cirurgia robótica. Naquela época pude contar com a gestão da Giane Bronzatti, minha segunda mãe, a gente brinca postiça. Ela tem várias filhas aí, filhos, maravilhosa, né, pelo caminho. E Giovana também, Giovana nem se fale, foi uma irmã direta, foi minha superior na central de materiais, foi minha par como colega na enfermagem. Então, naquela época, já aproveitando, falando de como a gente começou, era tudo muito incerto, era muito questionamento e foi uma experiência ímpar. Depois que eu saí do ramo da enfermagem assistencial em foco, fui trabalhar na Stratner, que era a empresa que começou todo esse trabalho no Brasil. Então, a Stratner teve a representação já por volta de 2005, 2006, se salvo me engano. Depois, mas os primeiros robôs vieram realmente ser negociados em 2007, final, já meio de 2007, final. Em 2008, o Oswaldo Cruz adquiriu a primeira plataforma do Oswaldo Cruz. Naquela época ainda era sistema S. Nós não tivemos sistema Standard, que foi o primeiro robô desenvolvido pela Intuitive. Tivemos o S. Naquela época era SSHD. E éramos 3 hospitais em 2008. Começou com Círio e Einstein, depois veio o Oswaldo e por assim se permaneceu até 2012, quando a gente teve o grande mérito de início de um primeiro programa público no hospital, no Instituto Nacional do Câncer, e aí foi um grande avanço. A partir desse momento foi um marco, e aí começaram a vir a presença dos grandes grupos privados, começando com o 9 de julho em São Paulo, o Samaritano em Botafogo, e aí por si começou todo o crescimento. Depois da Stratner, eu trabalhei por 5 anos lá, fui trabalhar na Intuitive, e não mais apoiando os programas robóticos brasileiros, mas agora também apoiando os programas robóticos latino-americanos. Então foi uma experiência muito boa, porque como enfermeiro, como profissional, primeiro trazer o valor do que o Brasil estava levando e compartilhando uma tecnologia e uma vivência com os países latino-americanos. Então nós, enquanto brasileiros, enquanto enfermeiro brasileiro, não só na parte de gestão comercial, mas também assistencial, que era o meu trabalho. Então, levar essa experiência para os enfermeiros latino-americanos foi muito bom. E ver que a nossa assistência brasileira não tem nada a perder. Eu até brincava com a Giovana em 2008, quando nós fomos para Ohio. Sim. E a gente chegou lá e conheceu a Linda, que foi uma enfermeira maravilhosa também, que na época até convidou se a gente não queria trabalhar. A Giovana estava com um filho pequeno, eu também. Falei, não dá para ficar agora. Mas foi uma boa experiência, porque a gente chegou lá e viu que muito do que a gente fazia no dia a dia, no hospital, não deixava a desejar. Então foi muito bom para trazer e enriquecer e trazer valor para os profissionais que estavam aqui. Nós voltamos e compartilhamos essa experiência. Então, uma simples síntese, né? Depois de ter trabalhado 3 anos na Intuitive, eu decidi seguir a minha vida como empreendedor, né? Como empreendedorismo. Então, hoje eu tenho a Endocompany, que é uma empresa focada em produtos em médicos, né? E especialmente, quando eu decidi sair,
foquei no âmbito de treinamento. Então, hoje nós temos um produto que é o simulador, que traz todo esse diferencial e é uma das etapas do treinamento dos cirurgiões. E eu acho que é isso, um pouco da experiência, um pouco do briefing, quem é o Rodrigo, mas eu sempre falo que voltar e ter a oportunidade e principalmente motivá-los, o quanto esse caminho é amplo, né? E o quanto a gente tem a receber de novas tecnologias. Olhar para trás, há 10 anos atrás, e ver uma sala de equipamento Sim. dentro do centro cirúrgico era uma sala pequena, né? Hoje a Uhum. gente tem que ter vários É espaços verdade. para que possa, É que a verdade. gente possa incluir e colocar todas as tecnologias que estão chegando. Então, enfermeiros que estão hoje nos assistindo, aproveitem esta área de robótica, ela veio e veio para ficar. Não é mais o futuro, é o presente. Então, acho que é isso Exatamente. que eu posso É o compartilhar. presente. Isso. E para E, começar, Rodrigo, olha, você está claro, vendo? Oi, desculpa, Rodrigo. não pode Pode falar. complementar. Pode Não, complementar o que você. pode falar, Sérgio, para começar. Pode Não, começar. então. Oi, Hum, Rodrigo. Então, para a gente começar aqui a nossa terceira live da campanha Robótica Segura, você claro. viu, você viu o tamanho da sua experiência, como foi bom você se apresentar, porque hoje é o dia para a gente mesmo começar a semana com o pé direito, né? Com uma pessoa extremamente engajada na capacitação desses profissionais. E outra coisa, uma coisa que você falou, quem imaginaria hoje, né, que nós teríamos tantas tecnologias dentro do centro cirúrgico e dentro da CME também, porque a robótica ela fortaleceu o elo. E aí, algumas perguntas vêm de encontro, a gente já está recebendo algumas perguntas, Rodrigo. A nossa Beijo para presidente, Gi. a nossa Beijo para presidente Gi. já está aí, um beijo, Gi. Obrigada aí por você estar aí sempre perto da gente, né? Enfermeiros e amigos também que estão aí compartilhando, obrigado pelo carinho de vocês. Então, e voltando aqui às perguntas, né, Rodrigo, Claro. que vem de encontro ao ao início do nosso roteiro, que são os desafios e as perspectivas, né? Então, nós recebemos aí do Anderson, do Uhum, enfermeiro Anderson, a seguinte pergunta. Eu vou claro, falar duas perguntas que eu acho que você vai conseguir respondê-las claro. juntas. Qual foi o seu desafio no início do programa robótico, que já estava no desafio e perspectivas? E a Luana Dias também perguntou: gostaria de saber quem Uhum. capacita o enfermeiro assistencial ao enfermeiro robótico, né? Então, obrigada, Luana, obrigada, Anderson, pelas perguntas, muito importante e que veio justamente no início aqui do nosso roteiro. Rodrigo, por favor. Claro, então desafios, nem se fale. Eu lembro que muito assim, como se fosse hoje, eu acabando um plantão noturno, né? Naquela época já estava à noite e a Jane me chamou na sala Uhum. e ela falou para mim assim, Rodrigo, vamos comprar um robô. E até vou compartilhar uma história com vocês. Eu não sei se eu já falei isso nas minhas aulas, mas isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu decidi fazer meu trabalho de conclusão como enfermeiro, sempre tive a Jeane e a Giovana como mentoras, né? E eu sempre buscava muito conselhos. E eu lembro que em 2016 eu cheguei para a Jeane, eu fui estudar, 2016, 2006, né? Olha como eu estou velho. Eu fui estudar alguns temas da minha pesquisa. E eu vi que está se falando muito nos Estados Unidos de cirurgia robótica. Isso em 2006. E aí ela falou, Rodrigo, e eu lembro que eu tinha estudado, eram os primeiros robôs que estavam saindo nos Estados Unidos. Ela falou, esquece, isso não vai chegar no Brasil, não tem chance. Tenta estudar outro tema. Passou 2 anos, me formei, fiz a minha conclusão de curso em outro tema, em contaminação de ambiente e a relação da infecção do sítio cirúrgico. E aí ela falou, Rodrigo, Importante. compramos o robô. E a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você, Giovana, para fazerem parte desse processo. Então, naquele momento não existia ninguém. Não existia, por exemplo, hoje os CSRs, né, que são os executivos da Strat, né, não existia o Rodrigo, não existia ninguém que pudesse compartilhar essa experiência. Então, ela me deu simplesmente um manual na mão e falou, estuda. Naquele momento, um manual de 300, 400 páginas, e falou assim, vai estudar, em 2 ou 3 semanas vocês vão estar indo para os Estados Unidos, acompanhado pelo Paulo Matera, que era o representante da empresa na época. Giovana vai com você também, e é uma grande oportunidade, mas naquela época a gente recorria a quem? Primeiramente aos colegas. Quem eram os colegas naquela época que já estavam estabelecidos, né? Nós tínhamos o Wilson Pinto no Einstein, que Uhum. era o enfermeiro que também começou primeiro, junto com a Daniela. Então, a Daniela também foi ótima, nos apoiou muito.
E o desafio foi entrar numa área onde não existia conceito, onde não existia padrão, onde não existia práticas, né? Não existia nem em AORN e nem em associações internacionais. Toda a experiência ela era proveniente da indústria. E aí o que a gente tinha que fazer? Buscar o conhecimento na prática. E eu acho que o nosso desafio foi esse. E muito questionado, né? Era muito questionado pelos próprios cirurgiões que desconfiavam da tecnologia, que não entendiam porque os hospitais estavam investindo tamanho montante de recurso numa tecnologia que era tão custosa, em uma curva de aprendizado que a princípio era muito questionada. Sim. Então o desafio foi esse, começar numa área onde nós não tínhamos referência. Mas uma contrapartida foi uma oportunidade. Eu digo que quando eu comecei as primeiras cirurgias, eu me apaixonei pelo robô. E eu disse para mim que eu queria ser a pessoa referência no Brasil naquela tecnologia. E a partir daquele momento eu sabia que cirurgia robótica mudaria o parâmetro da cirurgia mundial e não só no Brasil. Então, acho que isso já era algo diferenciado. Depois disso, a segunda pergunta sim. é entender como formar um enfermeiro assistencial. É isso? Foi a pergunta, né? Assistencial. Isso. Da colega. Exato. Então, assim, acho que o mais importante no treinamento, vamos falar de como que, primeiro, eu acho que é importante criar uma base do que era no passado o treinamento e o que é hoje. Treinamento, como eu disse no passado, manual, lê, vai visitar um hospital, tenta tirar o máximo que você pode. Existia uma indicação a princípio da Intuitive, não era um curso ainda oficial, mas era um curso mais de divisão e compartilhamento de experiência. Então, nesse momento, era o que a gente tinha. Com o passar dos anos, né, eu já na posição da Stratton, a própria Intuitive começou a se autoavaliar, né? E também, com mais experiência, com mais publicações, com mais casos, a gente começou a ter estudos, né, que provavam, né, na prática a assistência. E até mesmo os enfermeiros começaram a se envolver mais e publicar mais. Com isso, a gente criou um padrão onde o enfermeiro, ele tinha já dentro da indústria, existia um site que até hoje é usado, que é uma comunidade que se chama Diabetes Surgery Community. Nessa comunidade, os enfermeiros têm a oportunidade de acessar. Hoje, já temos, né, a possibilidade de ter a legenda em português. No passado, os enfermeiros tinham desafio porque não falavam inglês, tinham dificuldade, era tudo em inglês. Então, hoje já é possível ter em português esse material já traduzido. Então, no passado, era dessa maneira. A gente fazia o curso online, depois viajava até um centro, compartilhava a experiência e voltava. No decorrer dos anos já, na Stratton, a gente começou a introduzir algumas etapas muito importantes. Quais são elas, então? Fazer o curso online. Depois do curso online, a gente ter a certificação, né, a prova. Depois disso, o que a gente aconselha muito é o compartilhamento entre a experiência. Eu acho que isso é a parte fundamental. O velho, ele se faz novo. Verdade. E ele persiste. Então, eu lembro que muitos dos colegas que hoje são os coordenadores que estão no comitê, nós fazíamos muito isso. Lembro da Simone indo até o AC Camargo. Lembro do Hernani e a Sara indo até o Rio, vindo até São Paulo. Verdade. Lembro dos enfermeiros do Sul. Então, esse compartilhamento, essa fase de treinamento é importante. Depois disso, a gente tem, né, hoje já estabelecido um curso oficial pela Intuitive, né, não mais só compartilhamento, mas hoje oficial, que segue um currículo. Dentro desse currículo, sempre convida-se um enfermeiro para passar a parte clínica, né? Depois disso, a gente faz simulações, né, de troubleshooting, que são os possíveis erros. A gente compartilha e como sanar esses possíveis erros. Então, o enfermeiro, em um dia de currículo, ou 2 no máximo de agenda, eles conseguem entender qual é a função, eles conseguem entender o que é o sistema, de que forma usar esse equipamento com segurança. Então, essa seria uma parte prática do sistema, né? Tem um in-service também, que é muito importante, que é a parte prática com o seu executivo do hospital, que vai te capacitar. Depois disso, tem uma fase que é muito importante, que a gente chama de simulação pré-procedimento. E nessa eu lembro muito que a gente fez muito, isso sempre na minha memória, no AC Camargo, nós reunimos toda a equipe,
cirurgião, anestesista, primeiro assistente, enfermeiro, maqueiro, desculpa, mas todas as pessoas Verdade. envolvidas no processo. Simulamos de primeiro ponto, que procedimentos vamos fazer? Qual vai ser o posicionamento do paciente? Quais são os insumos que nós vamos usar? Quais são os materiais pertinentes à cirurgia? E se a gente tiver uma possível conversão, temos os materiais? Quais são esses materiais? Anestesia, você está segura com o posicionamento? Os materiais que disponibilizamos é seguro? Então, esta fase pré-procedimento é fundamental e ela se mantinha já há anos atrás e se mantém hoje como parte fundamental. E depois disso, na parte do coordenador, a gente sempre fala que o coordenador ele tem aquela visão macro, né? Ele entende o processo não Exato. só no intraoperatório, mas no pré-operatório, no pós-operatório, ele correlaciona todos os Isso. dados, as informações, e o assistencial ele dá condições, né, para que esse coordenador faça a gestão. Então é o braço direito, o Exato. assistencial, e eu digo que para treinar o assistencial é muito importante fazer o dimensionamento correto. Então, o dimensionamento inicial é fundamental para você primeiro focar em uma equipe, capacitar, porque a gente sabe que repetição é o que gera o conhecimento e principalmente no começo, nem sempre um programa ele já começa logo de cara com alto volume. Então, você precisa determinar uma equipe, criar condições que essa equipe tenha a condição de repetir aquela atribuição, gerar Sim. conhecimento. Quando ela está pronta, a gente começa a passar o conhecimento para os outros de uma forma programada. Então, eu acho que isso seria a forma como a gente treina, tanto no passado e algumas alterações hoje no presente. Então, acho que são as principais fases fundamentais para que você consiga desenvolver. Eu sei que depois vai vir outras perguntas, mas Não. aonde fazer, em que lugar fazer, É, mas sim, respondendo a pergunta da colega, eu acho que o mais importante é esse, é entender essas fases exatamente. e como são feitas. Isso. Isso. E aí, Rodrigo, dando continuidade aqui, a gente tem uma pergunta que vem de encontro também ao nosso roteiro que a gente formulou aqui, né? Que qual a Uhum. visão e oportunidade de crescimento e aprimoramento? Então, a enfermeira Laila, ela coloca por onde começar com a cirurgia robótica no quesito treinamento, que eu acho que você já respondeu aí brilhantemente, né? Claro. Que você já reforçou. E onde Uhum. fazer a capacitação hoje para cirurgia robótica, para cursos de cirurgia robótica? Lembrando que nós temos o comitê robótico, né, e que nós já estamos em programações aí para o final do ano, né, que eu já dei um spoiler aí no começo, né, e a gente vai logo lançar aí algumas, acompanha aí o site da Sobec. Então, se você Então, quiser englobar e falar um pouco de cada hoje, coisa, né, e a falar Neide de Teles, só para a cursos, gente pode complementar, falar. Uhum. Pode falar. desculpa, Rodrigo. Pode falar, pode Ela falar. pergunta também se. Porque essas duas perguntas, que foi da Laila e da Mariana Carvalho, muito obrigada, meninas. Eu acho que o Rodrigo já complementou aí, mas a questão do curso capacitação, você pode até falar de algum curso que hoje tenhamos reconhecido pelo MEC, né, Rodrigo? Claro. E da Neide Teles no momento da implantação, é uma pergunta importante, é uma pergunta bem desafiadora, né? Pensar em ter o coordenador do programa e investir em treinamento, pois muitas vezes as pessoas notam que o coordenador ou o enfermeiro, o head ali da robótica, ele se sobrecarrega não só com as atividades da robótica, mas tendo todo essa gestão robótica para fazer, mas também todas as outras atividades que vêm de encontro, né? Quando não tem a robótica, vamos dizer assim, né? Se você quiser falar um pouquinho Claro. sobre essa questão do curso e essa da Neide, eu acho que é muito importante a gente Deixa comentar eu sobre isso. posicionar meu telefone aqui, pronto. Então, assim, ó, eu acho que o mais importante compartilhar em relação aos cursos. 5 anos atrás não existia, muito pouco, existia pós-graduações em centro cirúrgico que tinham uma pequena abordagem específica em robótica. Algumas delas tive a oportunidade de ministrar aula, então a gente, dentro da formação, na pós-graduação em centro cirúrgico, recuperação anestésica e central de materiais, fazíamos uma aula ou duas aulas onde nós abordávamos o tema centro cirúrgico. Com o passar do tempo, a gente viu o aumento das tecnologias, as bases instaladas crescendo, então havendo sim a necessidade de haver uma formação específica. Então o Einstein
saiu na frente com essa capacitação em pós-graduação em formação. Também temos o Sírio também começou isso, saindo também como precursor na residência em enfermagem, onde existia um enfoque específico no centro cirúrgico. Hoje eu sei que o São Camilo também segue a pós-graduação focando, com a Cecília responsável nisso também. E também existem empresas, né, hoje que também têm desenvolvido formações básicas, não uma formação completa, né? Ele não vai formar um enfermeiro para ele já começar um programa robótico, mas vai dar a ideia. Então, hoje, essas são as formações oficiais. Oficiais pelo MEC, como eu já citei, e tem as não oficiais, que são hospitais, que são empresas que conhecem e trabalham, no caso da Easy Medtech, que também faz esse trabalho com o Alberto, que tem um grupo de enfermeiros. Então, esses são grupos básicos, né, que ajudam a dar esse primeiro entendimento, tá? Em relação à pergunta da Neide, tá ótimo. Eu acho que, respondendo a minha amiga Neide, eu lembro que a gente trabalhou muito tempo no Oswaldo Cruz. Neide é uma colega querida. Na época que eu era técnico de enfermagem ainda, hoje é enfermeira, trabalhando com robô, então eu fico muito feliz. Mas ela trouxe uma discussão muito importante, que é até interessante você voltar ao tempo, porque um dos pontos que são muito importantes é a instituição, a diretoria, entender que sem uma equipe, que sem uma estrutura, que sem uma base sólida, bem treinada, aquela tecnologia que ele está adquirindo não faz sentido. Então, assim, não adianta você pagar hoje 15 milhões de reais num robô, se preocupar em comprar lavadora, perneira, mesa específica, foco, afastadores, se você não tiver uma equipe bem treinada. E uma discussão que a gente tinha, que era uma dificuldade na época, porque o enfermeiro tinha uma nova responsabilidade, que era gerenciar um programa. Isso eu vejo que ainda acontece hoje. Ele tem a preocupação de entender uma nova tecnologia, de entender um processo, de educar a equipe, e além disso ele tem outras atribuições dentro do processo assistencial. Então, essas outras atribuições, às vezes, levam um desgaste e um cansaço muito grande. Às vezes até levando à perda, né, do interesse desse enfermeiro que está buscando esse crescimento, mas por uma falta de gestão ou de direcionamento, e entender que você precisa de um tempo adequado para que você consiga ter foco específico, para que a sua equipe entenda o processo. Então, eu acho que você precisa, como gestor, entender, e não só a gestora do centro cirúrgico, e por isso que a gente preza que o comitê robótico, que é essa comissão que é implantada, que é construída desde o primeiro momento que se pensa em comprar um robô, é muito importante. Porque eu falo, se esse comitê estiver estabelecido e as pessoas entenderem as funções de cada uma e entenderem que tem um tempo para adquirir esse conhecimento, o programa dá certo. E o mais importante, Cecília, eu lembro que às vezes eu falava essas coisas no Brasil e eu falava, não vejo a hora de poder viajar e buscar, né, novos questionamentos, né, entender quais são as necessidades no Chile, entender lá na Colômbia, e chegava, Cecília, eram os mesmos questionamentos. Então a gente entende que o relacionamento humano, comunicação, atribuições, delegar, entender processos, isso aí é base do ser humano, então independente do país que ele esteja. E esses são pontos importantes para qualquer processo. Então, acho que é importante estabelecimento de um comitê, estabelecimento de prioridades e entender a função de cada um. Sim, é super importante. E, assim, o coordenador médico, esse engajamento com o coordenador do programa também, né, Rodrigo? Que juntos, criando esse subsídio para levar para a alta direção, falando aí de indicadores, né? Enfim. E é super importante. Pensando, a gente tem até em Harvard, né? Harvard tem um artigo de Harvard que fala sobre relações humanas dentro do centro cirúrgico. Eu fiquei sabendo recentemente desse artigo, vou buscar até para leitura. Não sei se você já está lendo, né? Mas as relações humanas e a eficiência operacional dentro do centro cirúrgico, ainda mais com essas novas entradas de tecnologia, elas têm sido extremamente discutidas, né? Discutidas a nível da operacional, a nível de gestão, enfim. E por quê? Porque é a busca contínua, né? A cirurgia minimamente invasiva, as grandes tecnologias.
E quem imaginava, né? O que você falou, né? Quem imaginava, né, Eu Rodrigo? vi, eu Muito vi um, importante o que você disse. eu vi um comentário agora da Fernanda, lá do Rio, e ela falou, Rodrigo, a gente entende que no começo o comitê ele é bem ativo, mas depois a gente vê uma queda, né? Uma queda aí de interesse, porque as coisas começam a entrar no curso normal, é mais uma prostatectomia robótica, é mais uma Uhum. esterectomia robótica, e a gente vê que talvez a única forma para a gente possa manter isso vivo dentro da instituição é não esquecer dos indicadores. Quanto mais você Muito tem, importante. quanto mais você busca essa informação, quanto mais você dá uma devolutiva do que está acontecendo, você traz importância. O que eu vejo no começo é o que ela falou. Muito amor, muita paixão no início, todo mundo buscando, querendo criar indicador de quantas cirurgias, quanto fez, qual foi o setup, mas depois que entra na normalidade, isso acaba. Então, qual é o meu conselho? Mantenha essas análises, mantenha esses Exatamente. ajustes. E você Isso. marque, mesmo que não seja de uma forma geral, mas marque primeiramente com o seu gestor e com a diretoria a apresentação desses indicadores. Quando ele vê que há um progresso, ele não quer deixar de Exato. ver. Então, acho que essa é uma maneira de você manter o comitê vivo dentro da instituição, como um conselho que eu diria, né? Exatamente. Olha, Rodrigo, a gente está recebendo aqui muitas perguntas. A professora Débora perguntou, a Silvanei, a Érica Lima, Eu né? nem consigo ler tudo Só aqui, que desculpa, assim, gente. não, eu vou te, calma, que eu vou te falando, eu vou te sinalizando. Aham, Só que nós já aham, estamos no avançar do horário. tô vendo Então, eu aí. vou te fazer uma pergunta, né? Tá E eu acho bom. que essa pergunta vai responder muitas outras que estão aqui também, mas as perguntas todas que estão sendo colocadas vão ser respondidas pelo Rodrigo, por mim, por nós dois, né? E eu queria também destacar o professor Ricardo Menezes, que tem um programa de residência no Rio de Janeiro também, falando aí em vários cursos na curva de desenvolvimento, né? Legal. Lembrando aí do professor, né? Que está fazendo um trabalho muito bom, né? Dentro da residência para enfermeiro robótico. E aí, Rodrigo, falando na capacitação, que é o foco dessa nossa, né, na campanha Robótica Segura, Uhum, hoje, o tema da nossa live, né? Como hoje é feito a capacitação dos profissionais, né? Como é feito hoje uhum, e como são realizados e quais as fases e etapas para essa capacitação, né? Aí a uhum. gente tem a simulação realística, acompanhamento dos profissionais, que você falou bastante aí, né? E se É, você quiser complementar alguma coisa a mais, se usa alguma ferramenta, a gente conhece muito o chá, né? Que é conhecimento, uhum, habilidade e atitude, porque às vezes você tem um enfermeiro que ele se destaca na robótica, mas uhum. ele quer ficar com o apoio na neurocirurgia, vamos dizer, né? E queria já ver se a gente consegue englobar tudo isso daí, né? E falando dos indicadores que você já eram, dentro do nosso roteiro, era um tema também que você já colocou, que é Uhum. importante para mostrar para a alta direção também, né, Rodrigo? Claro, não, fazendo uma síntese. Primeiramente, eu acho que aquilo que você falou é muito importante. Como gestor, como identificar o profissional que vai fazer parte desse programa, né? E aí a gente entra nessas questões que nos permite ter um instrumento de análise, né? Então, qual é o nível de capacitação que esse profissional tem? Qual é o nível de habilidade que ele tem? Mas eu acho que o mais importante dentro do chá é a atitude. Porque eu posso ter conhecimento, eu posso ter habilidade, mas se eu não tiver a atitude de me autoanalisar, de me autocorrigir, de autoentender o que precisa ser feito para ser melhorado, de ouvir, de entender o novo e estar aberto para o novo. Então, a atitude, eu acho que seria um ponto mais importante dentro desse processo. A atitude de querer algo novo. E eu digo que também é importante, você precisa entender o tempo. Já estão numa curva, que a gente fala, né? A curva que é aquele profissional novo que está querendo buscar conhecimento, quer crescer, quer fazer mestrado, pós-doutorado, e Uhum. tem aquele que já passou por um momento e ele está no momento de seguir fazendo bem feito, mas sem um interesse de novas habilidades ou novas atribuições. Então, você tem que entender o seu time, no primeiro momento. Com isso, você vai escolher a pessoa certa para o teu programa e o teu gestor. Dentro do teu programa, você vai ter o coordenador, que vai ser o responsável pelas questões macro do programa, não só na sala, e você vai ter os assistenciais, os técnicos, as pessoas que vão fazer parte desse programa. Então, é muito importante quem é essa pessoa.
antes mesmo de falar do treinamento. Então, respondendo, acho que é um ponto É importante. verdade. Falando das fases, então, primeira, eu já tinha comentado, então, primeira coisa, identificou, essa pessoa precisa ser treinada, ela precisa passar por um treinamento online nessa comunidade que eu mencionei anteriormente. Faz uma prova, Sim. isso já em português, já com tradução, material em português, tira um certificado. Feito isso, a pessoa ela vai fazer, que eu sempre oriento, que são as visitas. Chame os seus colegas, vá conhecer na prática, vai entender como é o processo de docking, que é o famoso docking, entender como que é essa contagem de pinça que o pessoal fala, o que é essa chave de segurança, meu Deus, e se travar, essas coisas, fale com o anestesista, vê como que é o posicionamento em Trendelenburg, quais são os materiais que são utilizados para o posicionamento. Então eu falo que a observação de caso é uma fase fundamental. Depois disso, é você ser treinado. Hoje já existe a capacitação da Intuitive, então existem cursos que são periódicos, eu não sei se hoje se faz a cada 3 meses, depende da demanda do mercado, ou a cada 6 meses. Na nossa época, a gente fazia 2 cursos por ano, a cada 6 meses, e na época da Cecília, nós íamos para os Estados Unidos, depois os mais recentes a gente ia para Bogotá, e depois hoje já existe no Rio e em São Paulo, então no centro do Einstein e no centro no Rio do IRCAD. Então essa é a parte feita pela Intuitive. Depois disso é o treinamento da própria sala, a simulação, e depois é a prática do dia a dia. Sim. Essas são as fases do treinamento do enfermeiro Rodrigo. pelo programa. Sim. Rodrigo, tem uma pergunta que o pessoal está fazendo bastante, que é sobre os indicadores, né? Quais são esses indicadores, né? A gente tem os indicadores aí assistenciais que a gente monitora, né, bastante dentro do SAEP robótico, né? Você lembra bem que é a construção dessa ferramenta, né, indicada por você, né? E essa questão dos indicadores, né? E também estão perguntando sobre como fazer essa gestão e acompanhar a qualidade e a eficiência desse processo. Acho que os indicadores bem delineados já estão juntos, Então, assim, falar de indicador. Primeira coisa, como a gente está falando de capacitação, então, primeiro momento, eu preciso entender o meu programa, então, o meu início. O que seria entender o meu início? Então, quanto tempo a minha equipe demora para preparar uma sala? Quanto tempo eu demoro? Então, assim, o indicador de setup de sala é fundamental no início, principalmente em curva de aprendizado. Então, tempo de drape, tempo de preparação da sala, tempo de docking, tempo de undocking, tempo de extubação, que é um ponto importante no seu giro de sala. Quanto tempo? Porque acabou a cirurgia, fez a sutura, o curativo, o paciente está pronto para extubar. Qual é o tempo do momento que ele está pronto para extubar até sair de sala? Então, a gente diz aí que são indicadores de produtividade, para você entender como que está o seu conhecimento, né? E outro ponto, depois que você entende esse setup, você começa a entender as especificidades. O que eu faço em urologia? O que eu faço em ginecologia? O que eu faço no aparelho digestivo? E de uma maneira macro. Depois eu começo a estratificar por especialidade. Na uro, eu faço quantas prostatectomias? Eu faço quantas nefrectomias? Então, esses são os indicadores macros, né? Que vai entender a evolução e também da performance do programa. Então, outro ponto que é muito importante, entender tempo de console. Desempenho. Tempo de console é quanto tempo essa equipe está demorando para aquela etapa específica do procedimento, que você pode fazer com o gestor médico do programa também. Esse médico está demorando mais do que devia, então será que ele precisa fazer mais horas de simulação? Então, esses são os indicadores importantes para a gestão da sua curva de aprendizado, não só da enfermagem, mas da equipe também. Quanto que eu faço, como eu faço e como eu faço. E aí tem os outros indicadores que a gente pega, os indicadores assistenciais que a gente traz para o programa robótico também, que são as infecções de sites cirúrgicos que são apresentadas, UTIs não programadas, tempo de RPA maior que 30 minutos, e está relacionado à dor, não está relacionado à dor. Então, esses são os indicadores assistenciais que a gente traz para o programa robótico também. Então, um outro ponto também, tempo de internação, que é importante. Quanto tempo esse paciente ficou internado? Ele voltou em 7 dias? Exatamente. Ele teve uma reinternação pelo mesmo diagnóstico? Então, são pontos importantes. O quanto de sangramento houve na sala? Isso é um tema muito abordado pelos cirurgiões. O quanto, de fato, houve de sangramento. Então, tudo isso para dar subsídio em informação. Isso
falando de centro cirúrgico. Em central de materiais, a gente vai ter outra abordagem também. Outros Quanto a gente indicadores. processa, como a gente Sim. processa, que material a gente processa. Então, são alguns. Eu tentei aí dar alguns exemplos. E na gestão, se você olhar os seus dados diariamente, ou mensalmente, ou em reuniões, você vai conseguir achar os gaps e, com isso, sugerir à direção melhorias. E aí, contra dados, não há argumento que eu falo, né? Às vezes a gente fica na briga aí com os diretores tentando mais pessoal ou mais investimento, e é só com o indicador que a gente prova isso. Ô, Rodrigo, tem uma pergunta aqui, vou falar aqui rapidinho, que é sobre quem compõe esse time de comitê institucional, e uma pergunta que vem em seguida, que fala sobre a cadeia de supply, que é compras, né? Também inserida. Que é sobre o inventário das pinças, né? E a comunicação com o setor de compras e evitar a falta desses insumos, porque a gente sabe que esses insumos são importados, né? Tem a compra direta pela plataforma, pela Stratner, né? Mas a gente sabe que tem todo um fluxo aí em processo. E também é um tema que, se você puder falar, senão a gente responde depois, que é a sala híbrida com o robô, se tem funcionado, tá? Então, primeiramente, essa gestão das pinças na cadeia aí do supply com compras, e quem compõe esse comitê, porque a compras está dentro do comitê também, né? Então tá, vamos lá, tentar responder rapidamente. Controle de Fazendo várias pinça. perguntas, né, em uma. Controle de pinça. Antigamente, eu lembro da Andrea, na Andrea a gente fazia bolinhas e preenchia bolinha. No Einstein a gente usava etiquetinhas, aquelas que podiam ser reprocessadas. Entendeu a necessidade. Então, nas pinças do XI e do X, já existe um marcador que ele demonstra quando a pinça não tem mais idas, a marcação fica em vermelho, que é um indicador. No próprio sistema, ao finalizar o procedimento, ele também traz um relatório. Então, essa gestão das vidas das pinças são muito importantes, e é uma das atribuições do enfermeiro assistencial, junto com a central de materiais. Tá? Então, fazer essa gestão é importante. E dentro dos indicadores também é importante você colocar quais são as pinças utilizadas por procedimento, porque é isso que vai te dar base nessa gestão. Tá? Outra pergunta que eu esqueci agora, em relação... Da questão quais são as pessoas que fazem parte do comitê? Quem são? Porque por isso que eu linkei compras já. Importantíssimo. Então, assim, o comitê nada mais é do que o grupo de profissionais que vão estar envolvidos direta e indiretamente no programa robótico. Por que eu falo direto e indiretamente? Eu digo que quando o hospital ele já se colocou que está adquirindo a tecnologia robótica, ele já tem que começar com esse grupo. Então, quem são? Primeiro ponto, diretoria. Então, quem são as pessoas que querem investir nesse programa, né? Que querem comprar? Então, a diretoria entende o que é a tecnologia, então eles têm que fazer parte desse comitê. Os médicos, um integrante de cada especialidade. Então, a gente tem que ter um referencial. A gente tem que ter um enfermeiro gestor, que vai ser o enfermeiro robótico, o enfermeiro assistencial, o enfermeiro da central de materiais. A gente tem que ter o engenheiro clínico, a gente tem que ter um pessoal do hospital, a gente tem que ter o pessoal do departamento comercial, o departamento de marketing. Então, assim, o pessoal de supply nem se fala, porque na hora de fazer a aquisição, ele vai entender, mas esse instrumento tem tantas vidas, tem um selador que vai em cima do trocate, tem uma pontinha descartável que vai na tesoura. Então, é muito importante, tip cover, então é muito importante que você tenha essas pessoas que eu acabei de dizer envolvidas. E que no começo, como a gente falou, que essas reuniões sejam frequentes, para que cada departamento consiga expor a sua necessidade e os seus números. Então, esse seria a parte fundamental dentro do comitê. Sim. Tá? Então, as pessoas... E o próprio, a gente deixa como opcional, mas também a pessoa que hoje trabalha na empresa e que é sempre o referencial da empresa, é importante dentro desse processo, porque é ela que vai munir de informações e atualizações desse programa. Então, eu digo que a gente fala que o CSR é fundamental também nessa gestão. Tem uma pergunta aqui, Rodrigo, vamos aí ajustando o tempo para a gente conseguir responder o máximo de perguntas, né? Que é como você consegue falar, qual é a sua percepção com as novas
plataformas robóticas que estão entrando no Brasil, né? Como que vem chegando esse mercado? Como que está o comportamento, o desempenho dentro dessa característica de tecnologia robótica? Porque cada vez mais essa capacitação aumentando e ampliando, e cada robô que entra, ele vem com uma versão muitas vezes diferente, né? Claro. Então, como é que está isso, né, no mercado, Sua na pergunta é sua muito percepção? pertinente, acho que é excelente as pessoas que estão nos ouvindo entender, primeiro, o potencial que esse tema para o futuro tem. Por quê? Quando você começa a olhar a quantidade de plataformas hoje que estão sendo desenvolvidas no mundo, só para te dar uma atualização, a última que eu tenho, são 84 empresas no mundo desenvolvendo novos robôs. Tá certo? Isso em diferentes topografias. Então a gente tem hoje robô focado para hemodinâmica, nós temos robô focado para transplante capilar, nós temos robô focado para cirurgia do aparelho digestivo, então assim, para cirurgia ortopédica. Então, isso é uma realidade. Então, como eu disse, são 84 e cada vez cresce mais esses números. Atualmente, lógico que cada empresa vai ter, isso é importante, tem 84, mas as 84 são prontas já hoje para serem comercializadas? Não. Tem um tempo de você desenvolver a Os tecnologia, registros, né? de você fazer Uhum. os ensaios clínicos, os trials, para provar a segurança. Depois disso, fazer os registros tanto no ambiente europeu, CE, marca CE, depois FDA, americano, em cada país, alguns países Uhum. especificamente têm os seus órgãos regulatórios específicos. Então, assim, recentemente, né, a gente pode até compartilhar, recebemos no grupo DOR, já acho que vocês viram, algum de vocês, que é a plataforma britânica, que é da empresa Cambridge Medical Robotics, foi instalada no IDOR. Então, isso é uma grande notícia, porque eu sempre falo, quanto mais novas tecnologias chegarem, maior vai ser o acesso aos pacientes a essas tecnologias. Quanto mais pacientes Sim, tiverem acesso a essa tecnologia, melhor vai ser o tratamento, menor as sim, complicações e melhor resultado. Então, assim, a gente ficou muito sim, feliz. A gente sabe que essa plataforma ainda está focada só para treinamento, não está sendo utilizado para o ambiente clínico, mas é uma sim, transformação. sim. Então, essa empresa Desculpa. vem trazendo um diferencial, a CMR, é um novo entrante de peso. A gente sabe também que a Medtronic está trazendo a sua plataforma, que é o robô Hugo, que também está em desenvolvimento. E também sabemos que a Johnson Johnson, junto com a Google, criou uma empresa que se chama Verb. Então, essa empresa também está trazendo aí as possibilidades de uma cirurgia na era digital, com diferenciação. E a gente também tem robô coreano, que já está pronto na Coreia do Sul. A gente tem robô alemão, que se chama Avatera, que também está pronto. A gente tem um robô japonês, que é produzido pela Kawasaki, que se chama Medical Roids, a empresa. Então, assim, tem um monte. Então, gente, tenham certeza O que futuro é agora, né? Presente. vocês vão ver no congressos cirúrgicos pelo menos 3 ou 4 plataformas e que as nossas salas de equipamento cada vez vão ser menores, porque os equipamentos vão chegar e estejam prontos. Tenham a É, atitude, né? Tenham a é atitude dentro dessa verdade, Rodrigo. transformação de querer o conhecimento. Acho que é isso, Cecília. Rodrigo, ai, obrigado. Ó, Rodrigo, estão vindo muitas perguntas sobre posicionamento. Eu vou fazer duas perguntas da professora Débora aqui, que perguntou como é Minha feita a amiga Débora, contagem de instrumentais com pressas. Débora Popó, professora querida, né? querida. De instrumentais com pressas no final do procedimento. E Uhum. os hospitais, acho que você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta dela, né? Os hospitais têm exigido qual formação para os enfermeiros para robótica, né? E quais as recomendações? Eu acho que você já falou bastante, Tá. mas fica aí a contagem, né? Falando aí da cirurgia segura, por favor, Rodrigo, se puder responder. É, isso em relação ao processo de contagem, eu acho que cada vez mais a gente se preocupa mais com essa etapa. Antigamente, todo mundo focava muito em compressa e esquecia das gases. Eu vejo cada vez mais os Verdade. hospitais se preocupando com as Muito gases. importante. Eu acho que a contagem ela tem que seguir sempre o padrão. No momento quando eu abro, eu me certifico que a instrumentadora faça a contagem e faça a verificação do que foi colocado na embalagem, é o que contempla dentro da embalagem, né? E fazer os controles, acho que cada Exato. instituição cria o seu protocolo, então o universal é que a gente faça o controle, mas como deve ser feito, acho que cada instituição deve ditar.
né? Um ponto importante. Em relação à formação, eu acho que hoje em dia eu não vejo hospitais ainda falando, se você quer ser um enfermeiro robótico, você tem que ter pós-graduação em cirurgia robótica, ainda, tá? Ainda. É Porque verdade, é algo ainda. novo. Porque isso vai acontecer, mas ainda o que acontece? Os enfermeiros, eles são indicados pelos hospitais. Então, o próximo hospital diz, né? Então, a gestora faz aquela análise que a gente conversou, quem é essa pessoa que tem esse interesse, que tem essa atitude, que tem esse conhecimento, que tem essa habilidade, e eu vou indicá-la, ela vai passar por aquelas fases, e fazendo essas fases, ela se torna um enfermeiro robótico referente. Então, não tem ainda a exigência, ainda, tá? Por que eu digo ainda, frisando isso? Porque vai acontecer. A gente já está aí com mais de 80 plataformas instaladas, chegando o robô de ortopedia, sendo instalado o CMR. Então, acho que cada vez mais enfermeiros voltados à implementação de novas tecnologias de uma maneira geral vai ser necessário. E aí eu digo que vai ter que ter um enfermeiro que tenha aí o conhecimento de uma outra língua, vai ter um enfermeiro que tenha um entendimento. Então, acho que essa vai ser a formação. Simone, eu vi você, Simone, beijo. A Simone está assessora aqui, É. me assessorando. São muitas perguntas, Rodrigo. Realmente é um tema muito importante. Nós já estamos chegando ao final da live, né? Infelizmente, E o tempo mas voa, né? A gente o nem tempo percebe. voa. Faltam 4 minutos para terminar a live, né, Rodrigo? E assim, é fantástico o seu conhecimento. A gente só aprende. É prazeroso, é uma honra ouvi-lo, porque realmente você hoje, né? Aí, para terminar rapidinho, né? Quais são as principais virtudes do enfermeiro na robótica e qual é o diferencial para a área comercial, né? Porque realmente o enfermeiro da robótica ele acaba lidando muito com essa questão comercial, né? Fala aí para a gente, Rodrigo, um pouco. Você que é um enfermeiro, né? Não, eu falo assim, Rapidinho, virtude. Rodrigo, rapidinho. Vamos lá, sem ser prolixo. Virtude. Virtude é aquilo que eu falei, é querer o novo, é buscar o novo, é sempre a avaliação continuada de si próprio. Entender e também fazer o feedback dos usuários, entender como que está indo, se avaliar, usar indicador, entender o progresso, buscar conhecimento. Então, acho que esses seriam os perfis desses líderes, né? Então, o líder também é importante que ele conheça o processo, que ele vá para a ponta, que ele participe na prática, porque ele só vai conseguir Que ele gerir o seu participe, é assistencial verdade. se ele entender o processo. Acho que essas são as virtudes de um profissional que a gente busca para que seja um gestor ou assistente, ou que esteja inserido dentro de um programa robótico. Em relação à parte comercial, eu acho que o enfermeiro de centro cirúrgico, eu acho que não só o do robô, mas o enfermeiro gestor, ou que seja envolvido no centro cirúrgico, ele já começa a ter um tino comercial. Eu não falo tino comercial, mas ele começa a entender muito de tecnologia. E ele começa a entender muito da Verdade. aplicabilidade dessa tecnologia. E, naturalmente, quando você fala de tecnologia e você busca alguém que seja conhecimento na área comercial, nada mais é do que como eu ofereço uma solução tecnológica para esse novo hospital ou para esse novo programa. E se eu conheço muito bem e eu falo com segurança como é usar aquele equipamento, de que forma ele deve ser utilizado, eu acho que é essa relação comercial que não só o robótico, mas o enfermeiro cirúrgico tem. E por isso que eu vejo Exato. muitos colegas que saem hoje do ambiente assistencial do bloco operatório e vão trabalhar em empresas se dão muito bem. Porque primeiro, não é primeiro, segundo, ele entende o que o médico precisa. Ele entende Exato. o que aquele cliente que está na ponta precisa. Porque um dia ele foi cliente. Eu acho que o mais Exato. importante, essa é a relação que existe desse profissional do ambiente cirúrgico. E o É quanto ele verdade, traz de Rodrigo. diferencial. É Ó, o verdade, André, até. lembrei do Oi. André. O André Lima é um exemplo. Estava no Moriá, foi enfermeiro e hoje está na Draga. Passa uma Uhum. menção dele. Então, Ah, que tem legal. outros aqui Que também. Então, bacana. É a verdade. gente Tem só tem. bastante gente aí, né? Falta 1 minuto para finalizar a live. Eu lembro lá no começo do nosso programa que você provocava bastante tudo isso que você falou, Rodrigo, e isso me ajudou demais a Imagina. montar esse programa aí de sucesso. Mas assim, queria agradecer imensamente a todo esse público que se manteve aqui, né? Agradecer a Obrigado, gente. Giovana,
a Marcinha, a Sobek, principalmente a você, Rodrigo, que é do nosso comitê robótico. E nós estamos aí dando um spoiler hoje, né, Rodrigo, que lá até o final do ano vai ter o evento do Se Deus comitê quiser. robótico pela Sobek. E nós Uhum. vamos estar abrilhantando lá esse evento Uhum. com a presença de vários membros do comitê e outras pessoas também que nós estamos abrindo braços dentro do comitê, né? Claro. Para trazer ideias, enfim. E em breve nós vamos lançar aí, dentro da campanha Robótica Segura, o quarto tema da próxima live, né? Que a gente vai lançar para vocês depois. E, Rodrigo, um abraço grande, um beijo grande no Imagina. coração. Giovana, Obrigado. Marcinha, toda a diretoria da Sobek, um grande beijo, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, público maravilhoso, meus queridos Obrigado. enfermeiros aí todos. Um beijo Obrigado, grande. gente. Um beijo Rodrigo, grande. Fica obrigada, com viu? Deus. Tchau, tchau, Amém. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, gente. E agora? Fecha no X, isso. Encerrar agora? Tem que chamar a Bahia. Estamos aguardando. Tem o pessoal ainda, né? Estamos que nem um jornal nacional, né? Encerrando o X. Isso. No canto superior, escolher, descartar. Não, peraí. Encerrar a live com o quarto passo. Deixa eu optar por salvar no IGT. Encerrar agora, vai.